Bom, hoje é para começar outra coisa, mas minimamente assim, duas observações sobre a parte fácil da prova. Primeiro, a equação da reta, ponto A, ponto B. Então, vetor velocidade, V igual a B menos A. Ponto de partida, pode escolher o A ou o B. Então, a equação da reta, vamos dizer, tipicamente A mais TV. No tempo zero você está em A, no tempo 1 você está em B. Então aí você tem essa reta aqui. Aí você tem aqui o ponto P. Você quer projetar, achar aqui o ponto P0. A origem está em algum lugar, por exemplo, aqui. Então, você tem que pegar esse cara daqui, projetar aqui para obter esse, e aí somar com A. Somar com A, né? Muito importante. Quer dizer, ou você pode até dizer assim, eu quero A mais TV menos P, A mais TV menos P. Isso aqui é o quadrado da distância, né? Quer dizer, o P0 vai ser um cara dessa forma. Então, qualquer ponto aqui, A mais TV, você faz essa distância ao quadrado, esse daqui, e minimiza. Tá? Então, você faz isso aqui, F de T. O que é isso? É quadrado da distância do ponto aqui ao ponto P. Então, F' de T igual a 0. Vai te dar o quê? Vai te dar o T que você multiplica esse cara para somado com A, dá isso aqui. Né? Então, aqui vai te dar o T, vai ser igual a P menos A escalar B menos A. Tá? Por quê? Porque essa é a projeção, né? Se você fizer essa conta, F' igual a 0, você vai achar esse cara daqui. Esse cara você multiplica por, vamos dizer, vou chamar isso aqui de T0, né? P0 vai ser igual a A mais P0V, então P0 é igual a A mais você podia começar a reta em B também e dar outra coisa. Mas tem que ter esse A aqui. Porque quando você faz quando você só acha esse cara e multiplica por T, você está construindo aqui. Ponto aqui, né? Tá legal? Aprender isso de uma vez para sempre. Muito importante, equação da reta. A questão outra questão que era fácil, me apareceu uma surpresa, assim. Você tem aqui o C, raio R, né? Está aqui o B e está aqui o A em algum lugar. Aí você vai fazer essa reta aqui, deve achar dois pontos aqui. Por que o B? Se o B estivesse aqui fora, aí podia não ter nenhuma interseção, podia ter uma, podia ter duas, mas ele aqui dentro tem que ter duas. Então, esse fato aqui, né, que B menos C menor que R, é que vai... Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a reta A mais T vezes B menos A, essa é a reta,
E a esfera vai ser P menos C igual a R2. Né? Você pega aqui um ponto P. Então, você tem que resolver esse sistema aqui. Ou seja, você vai pegar isso aqui, substituir aqui e calcular. Então, você vai botar aqui, né? A mais T vezes B menos A menos C. A mais T vezes B menos A menos C igual a R2. Aí isso aqui vai dar T2 B menos A ao quadrado mais 2T B menos A menos C mais A menos B A menos C ao quadrado igual a R2. Tá? Eu juntei aqui o A menos C. Aí ficou TB menos A com TB menos A, TB menos A com A menos C, TB menos A com A menos C, deu isso aqui, e mais o A menos C com A menos C, deu isso aqui. Né? Agora eu preciso garantir que isso tem duas soluções. Aí eu fiquei olhando para esse de caralho, agora como vai ser? Aí eu disse, mas eu podia, em vez de aparecer, porque se aqui fosse B menos C, B menos C ao quadrado é menor que R2. Então, se eu passar esse cara para o lado de cá, está positivo, e eu completo o quadrado aqui, fico com uma coisa positiva do lado de cá, tem duas soluções. Um dia eu estava ensinando coisa de equação de segundo grau para o meu filho, aí que eu me dei conta que realmente é melhor você não saber a fórmula, só saber completar o quadrado e fazer. Né? Então, aqui, ó, eu olhei para isso e disse, caramba. Aí eu comecei de novo. Eu reescrevi a reta assim, ó, com B mais T vezes, e agora eu posso botar A menos B ou B menos A. Tanto faz, né? Eu tenho esse vetor, eu posso começar aqui andando para cá, eu posso começar aqui andando para cá, não importa. Vou botar assim, A menos B. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter... Eu vou botar o B menos A para aproveitar isso que já está aqui. B vezes B menos A. Aí eu aproveito, boto aqui B, boto aqui B, aí eu vou ter aqui B menos C, e aqui eu vou ter e agora tá ganho. Senão eu ia ter que rebolar na álgebra aqui, que não é bem o meu forte, para... vamos dizer, a maioria chegou aqui e disse, tem duas soluções. O que tem que ser verdade, porque geometricamente a gente sabe que tem que ser verdade, mas quem manda nessa situação é a álgebra, tá? A geometria é só uma analogia. Aqui me surpreendeu. Eu me lembro assim, na hora que eu enunciei, eu senti que tinha uma sacanagem aqui, mas na hora que eu fui resolver, que eu vi que... Né? Tá legal? Aí tinha duas questões mais difíceis, mas tinha uns pontinhos para tratar, que teve gente preguiçosa que não corre atrás, né? Ali no Markov, na SVD, poxa, dava para fazer a continha e tudo, arco tangente, não sei o que e tal. Bom, eu escrevi
Eu não escrevi o algoritmo, mas eu escrevi essas soluções. Eu esqueci de botar na página, mas ainda coloco. Mas é parte crucial desse curso fazer essas contas assim. Tipicamente, num curso de matemática clássico, você tem mais álgebra. E na álgebra você meio que trabalha, pelo menos na álgebra do século XX, né? Você trabalha a ideia de estrutura algébrica, de operar com coisas abstratas, que de certa forma é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo álgebra linear sem coordenadas. Bom, aí a ideia agora é começar outra coisa, e o objetivo ambicioso em 5 aulas é chegar, né, em 2 coisas. Né? Uma é o oscilador harmônico, significa que você tem aqui um ponto origem, você tem, estica um elástico até aqui, dá um peteleco, e esse cara sai assim, vai descrever uma elipse. Está meio torto aqui, mas vai descrever uma elipse com centro nesse ponto aqui. Então, isso aqui vai ser mx 2 pontos igual a menos k2x. E o problema de Kepler, quer dizer, botar aqui uma massa parada aqui, um Sol parado aqui, Deus está segurando, e tem aqui um planeta, né, que tem uma massa m, que tem uma massa mzinho, e aí você tem aqui uma força que é proporcional ao produto das massas, isso aqui é x, inversamente proporcional ao quadrado da distância, na direção cujo unitário é x sobre norma de x, e essas constantes positivas, você bota um menos aqui, e isso aqui vai ser o m x 2 pontos. E a ideia é que aqui também vai ser uma elipse, só que o Sol vai estar num dos focos, e tem toda aquela história da lei de Kepler, lei das áreas, lei dos períodos e tal. Então aqui você vai ter alguma coisa assim, e a gente vai passar daqui para cá. Isso aqui vai ser no plano complexo, isso aqui também pensado no plano complexo. E aqui, digamos que você vai ter um ponto W de T, descreve uma elipse de centro na origem. Então, a gente sempre pode jogar para cá, para sei lá, um Z de T igual a W de T ao quadrado. É claro que você não espera exatamente quando você está descrevendo esse movimento no tempo T, o quadrado dele vai descrever esse daqui. Então, na verdade, isso aqui é um gancho, mas a gente vai ter que mudar o tempo aqui. Significa que aqui no tempo T, está aqui no tempo T, esse cara daqui está nesse cara ao quadrado, só que isso aqui é um Z de tal, que vai ser um W de T de tal ao quadrado. Quer dizer, significa que esse cara aqui corresponde a um cara daqui, esse aqui no instante tal, corresponde a um cara daqui no instante t. E existe uma relação entre t e tal que a gente vai ter que descobrir também. Então isso passa
por construir umas tantas coisas, graças a Deus, todo mundo está fazendo cálculo 2, né? Ou já fez isso. Então, já sabe velocidade, aceleração, curvatura, torção e tudo mais. Vou pular essa parte. Júlio, você não está fazendo cálculo 2, não? Tá. Você fez uma cara assim. Eu sei por experiência que quando você pergunta, vamos dizer, você está dando o curso asterístico ponto N mais 1, você pergunta se as pessoas viram qualquer coisa de asterisco ponto 1 até asterisco ponto N, elas sempre dizem que não viram. E eles fazem uma recordação rapidamente, que não adianta nada, mas mais ou menos assim. Então, nós vamos começar pensando assim, né? Movimentos. Toda vez que eu escrevo movimentos, eu me lembro dos meus amigos lá da física, o Marcos Vinícius, o Carlos Farina, que gostam de chamar movimento, é isso, uma partícula se movendo. É o que a gente chama de uma curva parametrizada. Né? Quer dizer, curvas. Vai ser alguma coisa assim, C de um intervalo I em um espaço vetorial E. Então, esse aqui é intervalo em R. Esse aqui, espaço vetorial. Que, no nosso caso, vai ser o R2 ou R3. Mas, só para ter ideia de que isso aqui pode ser até mais complicado, quando você pensa uma partícula, tudo bem, mas você pode ter um sistema de partículas se movendo, e aí faz sentido você dizer, bom, essa partícula tem 3 coordenadas, essa tem 3, essa tem 3, são N partículas, então o sistema todo tem 3N coordenadas. Então, você tem algo se movendo em R3N. E às vezes você tem, por exemplo, limitações. Imagina que você tem 2 pontos ligados por uma haste invisível assim, significa que, na verdade, esse se move livremente em R3 e esse se move livremente na esfera de centro nesse e raio comprimento da haste. Então, passa a ser um subconjunto de R6. Uma variedade em R6. Então, não são abstrações, quando a Mariante sabe, se divertir falando dessas variedades, ela não está simplesmente dando vazão às suas taras, são coisas que realmente existem. Né? Então, tipicamente aqui, pensamos assim, R2 ou R3, e aí, eventualmente, você tem velocidade. C ponto de t igual a limite, quando h tende a zero, de c de t mais h menos c de t sobre h, que a gente calcula coordenada a coordenada. Está tranquilo? Vocês viram, né? Velocidade, aceleração, que é a velocidade da velocidade. Aí tem coisas bonitinhas, imagina que vocês já tenham visto, né? Quer dizer, se você, por exemplo, se você faz C de t satisfaz C de t, isso aqui é x de t. Se isso aqui satisfaz x2 de t mais y2 de t igual a R2 para todo t, quer dizer, você está andando num círculo. Então, você deriva uma vez, você tem 2x, x ponto. Vou usar o ponto aqui, quando a derivada for em relação ao tempo, é tradicional, mecânica.
botar o ponto como derivada. E isso aqui está dizendo que x ponto, y ponto, escalar xy igual a zero. Ou seja, se você anda aqui no círculo, aqui o ponto xy, está aqui o vetor velocidade, x ponto, y ponto, e esse ângulo é reto. Razoável, né? E se você derivar isso aqui de novo, você vai ter, derivando aqui, né, parte desse 2, x ponto quadrado mais y ponto quadrado, mais x 2 pontos, mais y 2 pontos, igual a zero. Então, significa que você tem aqui x 2 pontos, y 2 pontos, escalar xy, igual a menos x ponto quadrado mais y ponto quadrado, que é o quadrado da velocidade, né? E isso daqui, ó, se você tiver aqui o vetor de aceleração, isso daqui é basicamente, né, a projeção aqui. Tá? Quer dizer, se você botar aqui sobre norma de... se você botar raiz de x2 mais y2, ou simplesmente dividir por R aqui, né? Por R aqui, você bota um R aqui, né? E aí esse cara daqui é esse unitário aqui, né? E aí você está fazendo a projeção desse cara nessa direção, que é a componente, chamada componente normal da aceleração, nesse caso. Então, você tem aqui que a componente normal da aceleração, se você simplesmente botar esse R aqui, sem esquecendo, só pegando o módulo, né? Aceleração normal é igual... Isso aqui é a norma da velocidade, que é uma fórmula famosa que vocês decoraram no ensino médio. Repara que tem duas coisas interessantes aqui, né? Primeiro, eu não falei em nenhum momento que o movimento era circular uniforme. É simplesmente um movimento circular. Quer dizer, se tem um movimento circular, isso acontece. Isso é a segunda coisa interessante. Não tem nenhuma física envolvida aqui. É uma imposição da geometria mecânica. Se você quer andar sobre um círculo de raio R, você está obrigado a, em qualquer ponto, em qualquer instante, ter uma aceleração normal exatamente igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio. Senão, você não anda sobre um círculo. Isso é o caso particular do que a Mariante deve ter ensinado, que é a curvatura. Quando você tem uma curva com condições mínimas, né, em cada ponto ela tem uma curvatura, que é basicamente o inverso do raio do círculo tangente que melhor aproxima. E isso é uma imposição da geometria mecânica também. Se você anda sobre aquela curva, naquele ponto, se você passa naquele ponto, a sua velocidade e a sua aceleração normal estão ligadas ao fato de que a aceleração normal é a curvatura vezes o quadrado da velocidade. Então, nas estradas inteligentes que já devem estar sendo implementadas na Alemanha, o computador de bordo do carro se comunica com a estrada, que informa a curvatura em cada ponto da estrada, para você saber qual é a aceleração normal que você precisa conforme a sua velocidade.
Oi. Por que eu dividi por R? É porque esse cara daqui não é o unitário dessa direção, né? Ele é o... o XY é esse cara daqui, né? R é o tamanho aqui. Então, para eu projetar esse cara aqui, eu tenho que multiplicar. Né? Eu trago ele para cá. Esse aqui é o vetor de aceleração. E aí eu multiplico escalarmente por esse daqui para ter essa projeção aqui, com esse sinal menos, né? Esse cara vai ser negativo, essa aceleração aqui. E aí você sabe que esse tamanho que você obtém, se você multiplicar por esse vetor, dá a componente tangencial da aceleração. E a componente normal da aceleração. A componente tangencial é a projeção aqui na velocidade. É legal? Você tem aceleração, você pode pegar a aceleração e dizer, ó, tem uma componente da aceleração que é tangencial. Para que ela serve? Ela serve para fazer a partícula aqui andar mais depressa ou mais devagar. Se você tem aceleração tangencial, significa que o tamanho do vetor velocidade vai mudar. Se ela aponta para cá, vai aumentar. Se ela aponta para cá, vai diminuir. Sem aceleração tangencial, esse cara fica sempre do mesmo tamanho. E a aceleração normal, ela está aqui para manter o cara andando sobre a curva. Então, se eu estou andando aqui, eu posso ter uma aceleração tangencial livremente escolhida, vai significar que eu vou andar mais depressa ou mais devagar. Mas a aceleração normal está determinada por essa velocidade aqui. Entendeu essa coisa? Aceleração tangencial, aceleração normal. Quando está em R3, você tem a velocidade e então você tem a aceleração tangencial, que projeta a aceleração na direção da velocidade. E a aceleração normal é o que sobra. Você faz a aceleração menos a aceleração tangencial. Isso é aceleração normal. Tá? Tipicamente, eu gasto tempo com isso. Dependendo de quem dá o cálculo 2, desde que a Mariana está dando cálculo 2, eu digo, bom, então, curvatura, não sei o que, eu vou falar nada disso, que vai ser feito lá. Mas eu não vou precisar tanto disso daqui, mas das coisas envolvendo as derivadas, quer dizer, eu vou precisar derivar, mas eu queria concentrar nas coisas ligadas à integral. Então, eu tenho curva, tenho velocidade, tenho aceleração, curvatura, torção, mas eu tenho também coisas que são integrais. Comprimento. Uma integral elíptica. Bota no computador. Eventualmente, assim, vamos dizer, num trecho mais definido, você pode, eventualmente, calcular macetosamente, mas um trecho de arco. Mas, bom, a integral foi feita para calcular no computador mesmo. Se você tiver uma sorte, você cai lá numa coisa tipo raiz quadrada, arco tangente, sei lá o quê, que também é calculado no computador. Só que já está bem macetado, tá certo? Raiz quadrada, o que é? Raiz quadrada também. A única coisa que a gente sabe fazer com precisão é somar, né? E pronto.
multiplicar também, mais ou menos. Então, eu vou me concentrar em coisas ligadas à integral. Comprimento, coisas que a gente mede, área, ângulo. Então, comprimento bom, tem um livro da coleção, livro 4, que lida com essas coisas todas, tem uns videozinhos. Mas comprimento é o seguinte, você tem a curva C do intervalo AB em, vamos botar assim, R2 ou R3. Comprimento é uma coisa relativamente simples numericamente, porque você pega o intervalo AB, divide em pedacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aproxima. Você aproxima pelos segmentos. Então você tem A igual a 0 menor que a 1 menor que a n igual a b. E aí, claro, isso aqui é a partição, né? P igual a 0 a n. Então você pode fazer o comprimento, aproximação do comprimento em relação à partição P vai ser o somatório de igual a 1 até n de C de AI menos C de AI menos 1. Pronto. Isso sempre é menor do que o comprimento da curva. Aqui eu posso, é claro que a minha curva aqui, com a curva parametrizada, ela pode se cortar, pode andar sobre si mesma várias vezes, eu estou contando sempre para frente. Né? Isso daqui, roubando um pouco, né? Isso daqui é aproximado. Esse cara daqui é aproximado por C ponto de T I, né? Vamos dizer, por botar assim, AI menos 1. A ideia de derivada é isso, né? Eu aproximo a variação da posição pela variação do tempo vezes a velocidade. Onde TI vai ser algum cara pertence a AI menos 1, AI. Quer dizer, a gente escolhe alguém aí no intervalo, pode ser uma extremidade, pode ser a outra e tal. Isso, em princípio, deve ser uma boa aproximação. E isso daqui, né, quando a norma da partição tende a 0, se isso, é claro que esse cara daqui pode sair aqui assim, porque ele é positivo. Isso tende para a integral de A até B Então, por exemplo, se a curva for de classe C1, quer dizer, o vetor velocidade for contínuo, então esse negócio aqui é integrável e isso aqui vai aproximar isso aqui. Então, em princípio, nós vamos pensar assim, nossas curvas vão ser, se não de classe C1 significa que tem derivada contínua, ou pelo menos C1 por partes, quer dizer, elas são contínuas e tem intervalos em que elas são de classe C1. Então, isso aqui é a medida do comprimento de arco. Tá? Isso aqui é o... Bom,
Uma coisa bonitinha que dá para fazer é o seguinte, você pode, uma vez que você mediu esse comprimento, está aqui o L de C, vou botar aqui assim, vou botar aqui 0. Você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar cada ponto aqui e levar no ponto que dá o comprimento aqui assim. Como é que você faz? Você tem aqui, ó, o ponto... Deixa eu fazer aqui o desenho mais assim. Você é o intervalo AB, e aqui você tem o... Tá aqui? A minha ideia é o quê? Para cada T que eu pego aqui, eu tenho C de T. E para esse C de T, eu tenho o comprimento. Né? Vamos chamar aqui de L de T, que é igual à integral de A até T, de C ponto de tal, de tal. Tá, eu calculo o comprimento aqui de A até T, dá esse comprimento aqui, eu marco ele aqui. Essa função tem como derivada esse cara daqui. E se eu fizer L' de T, isso é igual ao teorema fundamental do cálculo. Então, se a minha curva é percorrida com velocidade sempre não nula, essa derivada aqui é sempre positiva. O que significa que se eu marcar aqui, né, se eu marcar aqui o intervalo AB e aqui o L de C, essa função vai crescer aqui com derivada sempre positiva e eu posso inverter. Quer dizer, eu posso pegar esse cara daqui, pegar um S aqui, pego o S aqui, faço aqui o T de S e faço aqui o C de T de S. Então eu pego o S aqui e jogo no cara aqui. E aí eu reparametrizo essa curva por comprimento de arco. Ela vai estar andando, né? Cada vez que eu ando um comprimento S, eu tenho um comprimento S aqui. E forçosamente aqui o vetor velocidade tem norma 1. Em relação a S. Então sempre dá para fazer esse tipo de coisa, às vezes é útil. Então isso vocês vão ter uma semana para ficar só estudando isso, pelo menos nas segundas e quartas, no horário da aula. Então, isso é assim, o básico de comprimento. Ficou claro? Sente que se sentar a bunda e estudar. Fica. Bom, então, comprimento. O ângulo, fala de ângulo agora, ângulo. O ângulo seria o θ das coordenadas polares. Vou fazer de uma maneira... Ex-aluno meu que está no mestrado disse, não, essa maneira que você faz, só você faz. Então, presta atenção que só tem... Mas eu faço dessa maneira porque o ângulo se generaliza para o ângulo sólido. Então, essa maneira é a maneira natural, num certo sentido. Estou aqui na origem, aí eu pego uma curva, sai aqui no A, chega aqui no C de B, e eu quero atribuir uma variação de ângulo. Então, eu pego aqui o círculo unitário,
tá? Raio 1 aqui, e boto um ponteiro. Quer dizer, em cada instante, aqui eu estou no ponto C de T, e aqui o meu ponteiro marca aqui U de T. U de T, então U de T é igual ao, vou botar assim, C de T sobre norma, 1 sobre norma de C de T vezes C de T. É o unitário aqui. E, claro, ele começa aqui. Então, quando você vem daqui até aqui, né, nesse trecho aqui, a variação de ângulo é medida aqui pelo comprimento de arco, que você está no círculo unitário. Então, então esse aqui seria o θ, né? Vou botar o U de T para cá. Vou chamar esse cara aqui de θ. Do tempo A ao tempo T. Tá? Variação de ângulo. Então, em princípio, ó, o θ de T θ de T é igual à integral de A até T do vetor velocidade, da norma do vetor velocidade desse cara. Esse U está aqui, a velocidade dele vai ser o U ponto de T em norma de tal, né, aqui, eu vou até o tempo T. Com um probleminha, assim, né? Imagina, porque eu quero a variação de ângulo, então imagina que aqui eu faço uma volta, porque esse daqui é o C de B. Então, o que vai acontecer com o meu ponteiro? Ele vai vir aqui, vai voltar. E, no fim, a minha variação de ângulo é essa. Então, eu quero dar conta disso. Para eu dar conta disso, eu tenho que, de certa forma, pensar assim, ó, quando eu andar no sentido trigonométrico, o ângulo está aumentando. Quando eu andar no sentido horário, ele está diminuindo. Então, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste, né? Porque eu quero que quando o vetor velocidade aponta para cá, está aumentando. Mas quando ele estiver apontando para cá, está diminuindo. Tá? Eu tenho vamos dizer, um macete para fazer isso, é o seguinte, ó, pensa só assim, ó, você tem aqui o U, né, U é igual a uma certa XY, na verdade, vai ser 1 sobre raiz de x2 mais y2, xy. Tá? Se o meu C for x de t, y de t. Claro, não faz sentido eu tentar calcular o θ quando passar aqui. Eu posso tentar, mas não vou fazer. Né? Aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar aqui o U ortogonal. Fazendo assim, o que é isso? É 1 sobre x2 mais y2 raiz quadrada menos yx. Né? Tem esse macete assim, eu tenho o vetor AB aqui, o menos BA é o cara girado para cá. Esse cara daqui aponta na direção certa. E ele é unitário. Então, eu posso trocar isso daqui e colocar, em vez disso, botar a integral de A até T do produto escalar de U ponto de tal pelo ortogonal.
Porque como esse é unitário e esse é tangente, né? Porque o U tem norma 1 sempre. Então, o vetor velocidade, eu acabei de ver, é tangente. Então, os dois têm a mesma direção. Quando esse cara apontar para o lado certo, esse produto escalar vai dar positivo. Como esse tem norma 1, vai dar o tamanho desse cara. Quando ele apontar para o lado errado, isso vai dar negativo e vai dar menos o tamanho desse cara. Então é isso que eu quero. E isso, vamos dizer, é a fórmula para eu calcular a variação de ângulo do tempo A ao tempo T. Claro que tem a parte desagradável, que é derivar esse cara daqui, né? Então eu tenho que fazer U é isso daqui. O que é o ponto? Ó, isso é um produto. É parte da coisa. Não sei se a Mariante parou para fazer com cuidado, mas a derivada dos produtos. Porque a gente tem um monte de produtos. Né? Antes a gente tinha só produto de dois números, agora a gente tem produto escalar, produto vetorial, produto de matriz por vetor, produto de duas matrizes, produto de números complexos. Devo ter esquecido outros produtos. O determinante é uma espécie de produto também. E todos os produtos se derivam pela regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Não pode trocar a ordem, nem. Pode quando o produto for comutativo. Então, aqui, por exemplo, seria a derivada desse vezes esse aqui, que é o U, né? Aliás, vezes C. Né? Esse aqui é o C. Mais 1 sobre raiz de x2 mais y2, C ponto. E agora, como é que eu faço isso aqui? E fazer essa conta aqui, né? Bom, deriva essa coisa. Derivada ddt de 1 sobre raiz de x2 mais y2 é igual a menos a derivada desse cara daqui, que é x ponto mais y ponto, sobre 2 mais y2 vezes a derivada raiz quadrada de alguém é 1. Isso aqui, ó, x2 mais y2 elevado a 1 meio, deriva é 1 meio de x2 mais y2 elevado a menos 3 meios vezes 2x, x ponto mais 2y ponto, que é a derivada desse cara daqui. Que é isso? É o x2 mais y2 elevado a menos... Raiz de x2 mais y2 elevado a menos 3, que é esse aqui, vezes esse daqui. O 2 aqui corta com 2 ali. Então, esse negócio daqui vai dar igual a menos x ponto mais y ponto sobre x2 mais y2 elevado
a 3/2. E aí eu tenho que multiplicar escalarmente por esse cara daqui. Eu vou ter que fazer esse cara daqui. Eu estou fazendo a conta, mas se vocês virem o vídeo, vai ser uma maneira macetosa de não fazer essa conta assim. Mas vamos fazer a conta. Então, isso daqui, eu tenho que fazer o ponto, que é esse cara daqui, escalar o ortogonal. Então, eu tenho que fazer... peraí, esqueci. Assim, isso daqui vezes o xy mais 1 sobre raiz de x2 mais y2, x ponto, y ponto. Aqui se revela que, na verdade, eu não precisava ter feito essa conta aqui. Porque, olha só, isso ia dar alguma coisa vezes c. Então, isso aqui ia dar algo vezes xy mais 1 sobre raiz de x2 mais y2, x ponto, y ponto. E eu tenho que multiplicar escalarmente por esse cara daqui. Esse cara daqui é 1 sobre raiz de x2 mais y2. Não, o u, não é isso aqui, é xy sobre raiz de x2 mais y2. Quando eu troco, menos yx. Então, não importa quem seja esse cara, o produto escalar desse por esse é zero. Então, não precisava ter feito essa conta. Tá? Tá? Quer dizer, esse cara daqui, escalar esse aqui, dá zero. E eu tenho só essa parte daqui. Então, essa história daqui vai dar igual a integral de a até t de esse cara, escalar esse, que vai dar menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 de tal. Isso é o que a gente integra para medir a variação de ângulo. Isso é mega importante. Parece em funções de variável complexa e tal. Significa o seguinte, ó, resumindo assim, né? Eu estou aqui, aí eu venho aqui assim, C de A, C de B. Aqui eu tenho C de T1, C de T2. Então, essa variação de ângulo aqui, né, vai ser a integral de T1 até T2 de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2. Posso botar dt aqui, porque agora é T1 e T2, né? Isso é tão importante que eu sei essa fórmula de cor. Oi. Hã? Por que eu fiz isso aqui? Não, por que esse é igual a esse? Ah, por que isso daqui? Esse daqui tem um problema que ele é sempre positivo. Significaria que quando eu chegar aqui, ó, e o meu ângulo está recuando, a minha integral continuaria aumentando. Então, em vez de eu medir de eu voltar para o ângulo dado pelo meu ponteiro, eu estaria como se o ângulo estivesse aumentando para cá. Entendeu? Porque isso aqui é sempre positivo. Aqui, vamos dizer, eu chegaria aqui, o vetor velocidade ia virar para cá,
E eu ia continuar integrando, ia continuar medindo, ia medir esse ângulo aqui, depois ia medir positivamente esse daqui. E eu estou querendo descontar. Então eu criei um macete que é o seguinte, ó, eu introduzo aqui, cada ponto aqui, ó, eu tenho o ponto U de T, ou U só, né? E aqui eu tenho o U ortogonal. Quer dizer, se o U tem coordenadas U1, U2, o U ortogonal tem coordenadas menos U2, U1. Então ele sempre aponta no sentido trigonométrico. Então, quando eu chego aqui e começo a andar para trás, o vetor velocidade aponta para cá, mas o U ortogonal continua apontando para cá. Quando eu olho, eu pego nesse ponto aqui, ó, o vetor velocidade está andando para cá, então o cara está andando assim, mas o ortogonal está para cá. Quando eu faço o produto escalar, esse é unitário e esse aqui tem um tamanho. O produto escalar dos dois vai dar menos o tamanho desse. Então eu vou começar a contar negativamente. Quando eu estou andando para lá, os dois estão apontando para o mesmo lado, um é unitário, então o produto escalar dos dois dá o tamanho do outro, a norma do outro. Então eu corrigi isso daqui, que é sempre positivo, para botar isso aqui, que quando tem que ser positivo é positivo, quando tem que ser negativo é negativo. Tá? E aí fiz essa conta aqui, descobri que eu fiz essa conta aqui, foi bom um exercício, mas não precisava. Né? E eu tenho essa integral aqui, que me mede a variação de ângulo. Eu poderia ter pensado assim, né? Poderia ter pensado de outra maneira e ter dito assim, ó. Supõe que a minha C de T, em vez de ser dada em x e y, é dada em r e θ. Quer dizer, x é igual a r de t, x de t é igual a r de t cosseno θ de t, y de t é igual a r de t seno θ de t, coordenadas polares. Tá? Então, seria isso, né? Eu teria aqui assim, x, y, r, θ. Tem um probleminha que o θ zero com 2π, mas pensando assim. Então, aqui ó, eu poderia pensar assim, né? X ponto é igual a r ponto cosseno θ mais r vezes menos seno θ. Θ ponto, y ponto igual a r ponto seno θ mais r cosseno θ, θ ponto. E eu vou fazer magicamente, eu vou multiplicar por cosseno θ aqui, por cosseno θ, não, vou multiplicar por menos seno θ aqui, por cosseno θ aqui. Então, isso daqui vai dar menos seno θ x ponto igual a r ponto menos r ponto cosseno θ seno θ mais r seno quadrado θ ponto. Aqui eu vou ter cosseno θ y ponto igual a r ponto cosseno θ seno θ mais r cosseno quadrado θ ponto. Se eu somar, esse cara daqui morre, né? Seno θ é x sobre r, né? Tá, esse aqui aliás, é y sobre r, esse daqui é x sobre r, então teria menos y
x ponto mais xy ponto sobre R, somando esses dois aqui, é igual, aqui cancela, e aqui eu ficaria com R θ ponto, o que me daria θ ponto é igual a menos yx ponto mais xy ponto sobre R2, que é x2 mais y2, que é exatamente isso aqui. Então, eu fiz dessa outra maneira porque acontece o seguinte, quando você está em R3, você é uma superfície, e você faz o ângulo sólido correspondente àquela superfície, o Gauss que inventou isso, você projeta a superfície na esfera unitária e a área da projeção é o ângulo sólido. E aí você não tem esse recurso aqui. Então é bom. E essa mesma ideia do ângulo sólido vale em Rn também. Muita importância. De qualquer maneira, pode fazer isso assim. A variação de ângulo, ela é também da fórmula do número de voltas. Quer dizer, quando você tem a origem aqui, e aí você tem uma curva, né? Então aqui está a origem. Aí você tem uma curva, e ela nunca passa pela origem, mas ela dá um certo número de voltas, a variação de ângulo tem que ser um múltiplo de 2π. Tudo isso pode ser demonstrado. Tá? Mas então, quer dizer, se você tem C no intervalo AB em R2 menos a origem, vamos dizer assim, de classe C1, para que essas derivadas aqui não atrapalhem, né? Então, você pode, imagina que você tem C de A igual a C de B, ou seja, a curva fecha. Então, se ela fecha e não passa pela origem, a variação de ângulo, cada vez que ela vem aqui, pá, chegou aqui, completou uma volta, 2π. Chegou aqui, outra volta, deve dar 4π. Sabe? Então, você diz que o índice, eu costumo chamar de N, no caso aqui, N de C só, é 1 sobre 2π vezes a integral de A até B de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 dt. Por quê? Isso aqui vai medir a variação de ângulo do tempo A ao tempo B. Vai dar 2π vezes o número de voltas. Então, se eu dividir por 2π, dá o número de voltas. Então, é uma maneira, vamos dizer, é claro que quando isso foi ensinado para as crianças do ensino fundamental, provavelmente vai ser ensinado o número de voltas sem integral. Como eu falei lá no teorema fundamental da álgebra, são o número de voltas que a curva dá em torno da origem, mas vamos dizer, a definição erudita seria essa daqui. Só que isso aqui só vale quando essa integral, quando tem derivada e tal. Depois você tem que passar para o caso contínuo. Mas não importa. A ideia é que quando uma curva, a curva e o ponto se movem continuamente, esse número de voltas não pode variar a menos que eles se cruzem. Então, toda aquela ideia da demonstração do teorema fundamental da álgebra, que você é uma curva que vai andando, e se o número de voltas varia porque ela passou pela origem, está baseado nessa ideia de que esse número de voltas é uma função contínua da curva e do ponto. A gente vai voltar a isso mais à frente. Mas aqui é isso assim. Que horas são? 2h17. Então, isso aqui, vamos dizer, é a variação de ângulo. Né?
Isso aqui é a fórmula do número de voltas. E vou passar para a área varrida. Fugida amarela. Área. Então, a ideia aqui também, você tem a origem aqui e tem uma curva. E você vai medir essa área varrida. E também eu vou pensar que a área aumenta e diminui. Por exemplo, se eu tiver aqui a origem e a curva fizer assim, enquanto ela estiver andando para cá, eu conto a área positiva. Quando ela andar para cá, eu conto a área negativa. Então, aqui eu teria uma área negativa igual a essa daqui. Se eu andar nesse sentido, aqui vai ser positivo. Vamos pensar ela assim, para ficar mais simplesinho. Então, eu vou, área varrida, pá, está varrendo. Positivo, positivo. Aí fez essa área toda aqui. Só que agora eu começo a andar para cá e começo a descontar e fica só essa. Claro que se eu der mais uma volta, vai contar 2 vezes, 3 vezes, N vezes. E a ideia é pegar o seguinte, né? Eu pego aqui, ó, o C de T, aqui o C de T mais H, e faço determinante, daria a área do paralelogramo, metade do determinante. Então seria mais ou menos isso, né? Eu faço assim, ó. C de A, C de B, faço a partição aqui, A, B, e aí, C de, vamos chamar assim, TI, C de TI mais 1, ou pensando assim, né, esse cara daqui seria o C de T e esse C de T mais H. E aí eu faço um meio do determinante de C de T C de T mais H. Quando andar para cá bonitinho, positivo, quando andar assim vai ser negativo. Então isso daqui vai ser um meio de x de t, y de t, x de t mais h, aí eu faço assim, ó, subtraio menos x de t, então vai ser esse com esse, esse com esse tem a linha repetida. Coluna repetida dá zero, não mudou nada, né? Eu divido aqui por h e multiplico por h. E agora eu digo, isso aqui, basicamente, vamos dizer, é como se eu dissesse assim, eu vou fazer o somatório, né, de, vamos dizer, seria assim, do C de T, vezes, vamos dizer, um meio do somatório de C de T, dt,
É como se esse aqui fosse o C de T, esse aqui o C ponto de T, e esse aqui é o dt. Que daria, vamos dizer, um meio da integral de A até B, de C do determinante, de C de T, C ponto de T, dt. Que vai ser, esse aqui é xy, x ponto, y ponto, né? Então vai ser um meio da integral de A até B de x, y ponto menos x ponto y dt. Dessa área aqui. Sendo positiva para um lado, negativa para o outro. Então, essa aqui é a área varrida. Já dá para vocês se divertirem fazendo o seguinte problema. Imagina que você tem aqui uma curva convexa e que tem uma haste que vai andar aqui, sempre aqui um ponto A, ponto B, e aqui você vai ter um ponto P, sendo que esse tamanho aqui é A e esse tamanho aqui é B. E aí esse ponto P vai descrever aqui uma curva. Quando tem que ser possível esse movimento dessa haste aqui dentro. E a questão é calcular essa área aqui dentro. Ou, na verdade, provar que essa área é igual a πAB, independente de qual seja a curva aqui. Ou, essa parte sem fazer, ou achar a elipse oculta, né? Porque se a área de uma elipse, onde está a elipse? Deveria dar para você decompor essa área aqui de uma maneira e remontar ela vendo uma elipse. Mas já é divertido o suficiente você conseguir provar que essa área aqui é πAB, independente de quem seja a curva convexa aí. E, bom, tem essa coisa da área varrida, ela, na verdade, está ligada ao momento angular. Porque esse determinante aí pode ser visto, né? Quando eu faço o C e o C ponto, né? É como se fosse também o produto vetorial do C pelo C ponto. Porque ele está aqui, os dois estão no mesmo plano, então o produto vetorial só envolve as coordenadas dele nesse plano e seria uma coisa perpendicular. Então, na verdade, você pode pensar assim, que isso aqui seria o caso particular de você fazer, né, em R3, né, C de T igual a X de T, Y de T, Z de T, e você olhar assim o vetor posição, C de T, e o vetor velocidade. Geralmente você bota a massa vezes a velocidade. E aí você faz x de t, produto vetorial, pelo m, c de t.
não me engano, acho que é essa a ordem certa. Tá, a massa aqui, vamos dizer, não... Mas, outro dia eu estava lendo um negócio de um francês, até estava na minha banca de doutorado, e ele começou a escrever umas coisas de física, ele falou, não, olha, tem que prestar atenção que está falando mecânica, não tem nada. Quando tem a massa, é que tem alguma física, porque massa não... meu problema físico é assim, eu não entendo o que é massa, o que é força, o que é energia, as continhas, tudo bem. Tá? Então aqui você tem esse cara daqui, que no caso, vamos dizer, no caso particular, né, em que não tem o Z, né, porque isso daqui, tirando a massa, quer dizer, você vai ter x, y, z, x ponto, y ponto, z ponto. Vou botar aqui I, J, K, fica bonitinho, faz o determinante. Quando não tem o Z, vai ser o x, y ponto menos y, x ponto, que é esse cara daqui. Se não tiver o Z, né, se esse aqui for zero, se aqui for zero, não tem I, não tem J, tem o K, então seria uma coisa assim. E esse produto escalar, ele é muito interessante, e isso vai desempenhar um papel importante aqui na nossa história, porque tanto no caso do oscilador harmônico, que você tem uma força assim, né? Vamos dizer, aqui é C de T, aqui é K2 menos K2 C de T, a força. Ou, no problema de Kepler, você tem aqui o C de T, e aqui você tem menos G MM sobre norma de C de T ao cubo C de T. Então, nos dois casos, o campo é central, quer dizer, a força. Não precisa apontar para cá, nos dois casos aqui aponta para a origem. Mas o importante aqui é que ela seja alinhada, o vetor segunda derivada, né, porque isso aqui vai ser igual a M C2 pontos de T. Isso aqui vai ser M C2 pontos de T. Então, o vetor segunda derivada está alinhado com o vetor posição. Significa que quando você derivar isso aqui, né, então vamos chamar, eu não lembro qual é a unidade, qual é a letra que usa para esse negócio, vocês sabem? Hã? P? O momento angular. Aliás, nossos comerciais, super importante vocês fazerem por cima. Pode ser física 1, ou pode ser mecânica 1. Que a física faz as físicas básicas, depois a mecânica e eletromagnetismo, assim como a gente faz os cálculos e depois as análises. Então, para fazer a mecânica 1, ou mesmo uma mecânica lá na mecânica. A mecânica da mecânica é também legal. Todo dia eu estava vendo os negócios, o cara lá faz o equilíbrio das forças, quando o avião pousa e tal, bota as rodas no chão, tudo uma mecânica legal. Mas, então, considerem pelo menos umas duas matérias na física, mecânica e eletromagnetismo. Assim. Mecânica, depois você tem o cálculo 1, cálculo 2, CVGA e tal, mecânica. E depois o cálculo 3, eletromagnetismo, ou junto. Mas, repara, a questão é a seguinte, você tem uma força F de T igual a alguma constante K de T, C de T. Significa o quê? Que C2 pontos de T, C2 pontos de T igual a K de T, C de T. Ou, vamos dizer, joga esse cara para cá, esquece ele aqui. Tá? Então, se você derivar esse cara daqui, que eu também vou esquecer a massa aqui, C de T, produto vetorial por C ponto de T,
Isso aqui é um produto, deriva como um produto. Então, isso aqui vai dar C ponto de T vetorial C ponto de T mais C de T vetorial C dois pontos de T. Isso aqui é o produto vetorial do cara por ele mesmo, dá zero. E esse daqui, por conta disso, também vai dar zero. Então, isso é zero. Então, isso aqui é constante. Então, digamos assim, vamos imaginar que C é uma curva do intervalo AB, do intervalo I, em R3. Vamos supor que é de classe C2, ou pelo menos que tem segunda derivada. Tem segunda derivada. Razoável, assim, as curvas, as partículas têm aceleração. Tá? Então, tem segunda derivada. E aí você tem o seguinte, imagina que C dois pontos de T igual a alguma coisa tá? Ou seja, a aceleração está alinhada com a posição, significa, vamos dizer, nas questões físicas, você está sob a ação de um campo de forças que é central. A força está sempre apontada para um certo ponto, que digamos, é a origem. Então, tem isso aqui. E suponha o seguinte, que existe um T0 tal que C de T0 vetorial C ponto de T0 é igual a um certo N0 diferente de zero. Isso aqui é um vetor não nulo. Então, o que acontece? Se você fizer a derivada de C de T vetorial C ponto de T por essa conta daqui, isso é igual a zero para todo T. É uma função que tem derivada nula em todos os pontos. São 3 coordenadas, mas significa que cada coordenada é constante. Então, é constante, é um vetor constante. Como no tempo t0 é n0, isso significa que C de T vetorial C ponto de T é Mas então, ó, esse cara daqui é sempre perpendicular a esses dois caras aqui. Então você tem aqui no R3, você tem aqui o N0 e tem o plano perpendicular ao N0. E o C de T anda nesse plano. C de T então, quando você tem um campo central, porque, por exemplo, você jogou, vamos lá, Deus segurou o planeta o Sol numa das mãos, disse, fica quieto aqui, mas tem a lei da gravidade, eu te decretei essa lei aqui, tá? Gravitação universal. Aí ele pega o outro planeta na outra mão e joga. Quem garante que esse cara vai fazer uma trajetória plana? Podia ficar. Mas Deus, em sua infinita grandeza, ao decretar a lei da gravitação, já não precisou
ficar segurando o planeta o tempo todo para ele ficar no plano. Já vai ter que ficar no plano. Tá? Mesma coisa o massa-mola. Aí não é Deus, você segura. Segura o elástico nessa mão, estica aqui a bolinha, dá-lhe um peteleco, e, claro, ela volta e bate na sua cara, mas digamos assim, você tomou alguma da posição que eu botei, mas com alguma precaução, ela também, na ausência de gravidade, de outras forças, vai fazer um movimento plano. Então, isso já é o primeiro passo ali no problema de Kepler, porque já o planeta vai descrever uma trajetória num plano e vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Por quê? Porque esse bicho vai ser... Quando você tem um negócio assim, significa que se você disser, bom, então vamos botar um sistema de coordenadas, tal que C de t igual a x de t, y de t. E isso daqui constante, né? Agora, vamos dizer, esse produto vetorial significa que, na verdade, né, ele é x de t, y de t, zero. Na verdade, assim, x, y, zero. Então, se você fizer c de t vetorial c ponto de t, isso vai ser x, y ponto menos yx ponto. Só que isso vai ser constante. Quer dizer, isso daqui, na verdade, é a terceira coordenada lá do cara. Isso daqui é igual a constante. Então, se você fizer a área, vamos dizer, do tempo t1 ao tempo t2, isso vai ser 1/2 da integral de t1 até t2 de x y ponto menos yx ponto dt, que vai ser igual a 1/2 da integral de t1 até t2 de uma constante dt, que vai ser c sobre 2 t2 menos t1. Então, a área varrida só depende do intervalo de tempo. Então, a lei das áreas vem de graça a consequência de você ter um campo central. Tá? Então, que horas são? 2h40? Poxa, não sei nem o tempo. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos... Vamos ver, agora a história é a seguinte. Vamos pegar o oscilador harmônico e vamos resolver. Então, o próximo passo vai ser... Bom, então já sabemos velocidade, aceleração, tem essas coisas aí, mas a gente vai fazer esse probleminha aqui, né? Que é o problema, em princípio, assim, você bota o cara aqui, estica, bom, em princípio ele é pensado assim, e aqui tem geralmente o oscilador harmônico você tem uma coisa assim, você tem um ponto de equilíbrio aqui, aí você tem uma mola lá de cá, outra de cá, você comprime uma para cá, estica, ele fica assim. Isso daqui significa o seguinte, quer dizer, isso daqui vai ser a posição x de t. Tem a posição de equilíbrio aqui. Então, você tem o vetor velocidade, é x dois pontos, vetor aceleração, x dois pontos de t, vezes a massa, igual a menos K2, isso aqui é a constante da mola, K2 porque a gente é matemático, então, para ser positivo, a gente bota K2, supondo que é real. Né? X de t.
Até seria bom botar um M2 aqui também para garantir que é positivo, ficaria até melhor nas contas. E aí você tem isso, ó, x2 pontos de t igual a menos K2 sobre M x de t. É uma equação diferencial, você tem a segunda derivada em relação à posição. Isso aqui, minimamente a gente sabe resolver de 3 maneiras diferentes. A primeira é por série de potências. Você escreve x como uma série de potências e faz as contas aí e vai achar senos e cossenos. A segunda, com autovalores e autovetores, você pensa assim, você faz x ponto igual a y, e aí você faz isso assim, ó, x ponto, y ponto é igual a y, x ponto é y ponto é x2 pontos, que é menos K2 sobre M, x, que é igual a 0, 1 menos K2 sobre M, 0, xy. E aí, se você achar os autovalores e autovetores dessa matriz aqui, você separa um sistema de coordenadas em 2 equações independentes. Só que, por azar, os autovalores e autovetores, os autovalores são complexos. O que pode ser assim, tá, mas... E a outra maneira é você dizer, bom, então, série de potências, isso aqui, ou então você escreve assim, isso aqui é D é a derivada segunda de x menos K2 sobre mx igual a 0. Aí você pode escrever assim, D2 menos K2 sobre m x igual a 0. Quer dizer, segunda derivada aqui. Isso aqui você pode... aliás, não é menos, né? É mais aqui, né? Essa é a parte triste. Porque se fosse menos, você fatorava. E para fatorar, você teria aqui que fazer d menos i k sobre raiz de m vezes d mais ik sobre raiz de m, x igual a 0. E aí você poderia dizer, esse daqui é uma função y, e aí eu quero uma equação de primeira ordem que eu sei resolver. Se não fosse um caso complexo. Então, a primeira coisa, talvez, seria dizer, não, eu preciso aprender a resolver a equação de primeira ordem. Eu estou com a equação de segunda. Vamos começar pelo mais simples. Isso aqui foi só para dizer assim, ó, tem uma maneira de pensar por série de potência, aparecem senos e cossenos. Aqui tem uma maneira com autovalores e autovetores, mas aparecem autovalores complexos. Aqui também você fatora, aparece complexo. Acho que o Newton que estava certo, a série de potências era a melhor maneira. Né? Mas... não, aqui os números complexos ainda estavam engatinhando. Então, vamos pensar assim, equações diferenciais primeira ordem. É uma equação bem simplesinha, você dizer assim, ó, x' de t igual a uma alfa x de t. Você pode até adivinhar, né? Exponencial. Ou você diz assim, ó, por exemplo, roubando x' de t sobre x de t igual a alfa, supondo que x não se anula. Isso aqui é derivada do logaritmo. Então, isso aqui é a derivada do log, supor que x é positivo.
Isso é igual a alfa. Então, se eu integrar, eu tenho que o log de x de t é uma primitiva disso aqui, que é alfa t mais um beta. Então, x de t é igual a e elevado a alfa t mais beta, que é igual a alguma e elevado a beta, e elevado a alfa t, posso chamar isso aqui de constante. Constante é elevado a alfa t. Fazendo t igual a zero, eu tenho que x de zero é igual à minha constante. Então, a equação assim, fácil de resolver. Isso aqui tem a ver com taxas de juros, crescimento populacional, assim, uma coisa bem tosca, mas, sei lá, crescimento de colônia de bactérias, supondo que... Então, a quantidade que você vai ter, né, o aumento, a taxa de crescimento é proporcional ao que você tem. Mesma coisa, capital a juros, se você tem muito, a sua... quanto varia por unidade de tempo, é muito maior do que você tem pouco. Né? Também decaimento radioativo, isso está ligado àqueles negócios de carbono 14 para datar o fóssil que encontraram no Piauí, sei lá o quê. Eu já estava lendo que parece que atualmente as pessoas não estão começando a ter que reconsiderar que a presença humana na América do Sul é mais antiga do que os caras que supostamente vieram da Ásia, lá na parte norte da América do Sul. Bom, então, equação de primeira ordem é isso. A gente sabe, se for uma coisa assim. Sem roubar, você faz um truque tosco. Né? Você pega isso daqui e multiplica. Ó, você faz x' menos alfa x igual a zero. Então, faz assim, x' de t menos alfa x de t vezes e elevado a menos alfa t igual a zero. E aí isso dá x' de t e elevado a menos alfa t menos alfa e elevado a menos alfa t x de t igual a zero. Isso daqui é a derivada de e elevado a menos alfa t x de t. Então, você sabe que e elevado a menos alfa t x de t, se a derivada é zero, isso é uma constante. Então, x de t é igual a constante e elevado a alfa t. Sem roubar mais com um truque. Hã? Não, tem gente que... Não, depois você faz muita conta, pode ser que você olhe para isso e diga, imagina, eu só ficava, só no curso de cálculo 1, antigamente você gastava, sei lá, 1 mês, 2 meses, só aprendendo a calcular integral, integrais e tal, isso aí aos poucos ia ficando meio esperto. Então, isso a gente sabe resolver. Esse é o caminho para a gente lidar com as equações de segunda ordem. Imagina que você tem uma coisa assim, né? X duas linhas de t, vou botar assim, A x duas linhas de t mais B x linha de t mais C x de t igual a zero. Não vou botar F de t. Pode ser igual a F também, mas vamos deixar assim para começar. Você pode pensar e fazer o seguinte, ó, isso aqui é A, segunda derivada, x, mais B, derivada de x, mais C, x igual a zero. Derivada é uma operação linear, né? Uma coisa linear. Né? Então, você pode pegar isso tudo e escrever assim, vai ser AD2 mais BD mais C
aplicado em x igual a zero. Quer dizer, isso aqui você pega autoexplicativo, né? Segunda derivada de x multiplicada por a. Derivada de x multiplicado por b, x multiplicado por c. E acontece que, se você disser, mas imagina que eu tenho raízes R1 e R2, né? Se eu pegasse assim, A, Y2 mais BY mais C igual a zero, C e somente C, Y igual a R1 ou R2. Então, isso aqui seria a mesma coisa que A, Y menos R1, Y menos R2. Sabe isso? Entenderam essa coisa? Que você fatória assim pelas raízes? Sim? Não, sim. Não sei, agora estou olhando lá, não sei, estou tentando ler os olhares. Então, eu podia tentar uma coisa assim, ó, A D menos R1, D menos R2, seria, vamos ver, se eu tentar isso aqui, vai ser o quê? Vai ser A D menos R1, aí quando eu fizer D menos R2 de x, aqui vai ser x' menos R2x. Certo? Eu pegar esse e aplicar aqui. Isso é a derivada de x menos R2x. Aí, quando eu aplicar isso aqui, eu vou ter que derivar e subtrair R1 vezes o cara. Então, aqui eu vou ter A. Então, derivando isso, eu vou ter x duas linhas menos R2x' menos R1 x' mais R1, R2x. Né? Mas isso daqui, ó, é x duas linhas menos R1 mais R2 x' mais R1, R2x multiplicado por A. A vezes R1 mais R2, A vezes menos R1 mais R2 é exatamente B. Legal? Quer dizer, se eu tenho isso daqui, né, eu tenho Y2 mais B sobre AY mais C sobre A igual a zero. Esse daqui, né, isso é a mesma coisa aqui que Y menos R1, Y menos R2, que é igual a Y2 menos R1 mais R2 mais R1, R2. Então, R1, R2 é C sobre A, menos R1 mais R2 é B. Então, isso aqui é igual a x duas linhas mais B, x' mais C, x. É isso aqui. Então, se eu interpretar isso da maneira mais natural do mundo, é isso. Eu aplico isso nessa função aqui, obtenho uma função y, aplico isso daqui nessa y, multiplico por a e eu tenho exatamente isso aqui. Então, moral da história, o que eu posso fazer? Posso olhar para isso daqui e fazer assim, ó. Eu chamo esse cara daqui de y. E aí eu tenho que resolver A vezes D menos R1 y igual a zero. Posso jogar fora esse A. Então eu tenho que resolver y' menos R1 y igual a zero. Isso me dá y igual a uma constante C é elevado a R1T. E aí, isso é esse cara aqui. Então, D
menos R2x é igual a C E elevado a R1t. Ou seja, agora eu volto aqui, né? Eu boto aqui x' menos R2x é igual a C E elevado a R1t. Agora eu aplico o meu truque sórdido aqui no começo, né? Eu multiplico isso. X' E elevado a menos R2t menos R2x E elevado a menos R2t igual a C E elevado a R1t E elevado a menos R2t. E aí isso daqui é x E elevado a menos R2t derivado em relação a t. Vai dar x' vezes esse, mais a derivada desse, que é menos R2 vezes x. Então, isso daqui é igual a C E elevado a R1 menos R2t. Ia dar um probleminha se R1 fosse igual a R2, mas não importa aqui muito, né? Quer dizer, ia dar uma diferença, mas tudo bem, mas acabou, né? Porque aqui, então, eu tenho que x E elevado a menos R2t é uma primitiva disso aqui, mas isso aqui eu sei integrar, né? Aqui vai dar C dividido por R1 menos R2, se isso for diferente de zero, vezes E elevado a menos 1. Então, esse C dividido por R1 sobre R2, eu chamo, sei lá, de C1. Isso é igual a C1 elevado a R1 menos R2t mais uma constante C2, porque é uma primitiva qualquer. E aí, quando eu multiplicar por isso, eu vou ter x de t, multiplicando por E elevado a R2t, eu vou ter C1 E elevado a R1t, mais C2 E elevado a R2t. Então, se eu tenho as duas... Se eu tivesse duas raízes iguais, isso daqui dava só a constante, ia dar... Ou, vamos dizer, nesse caso aqui, R1 igual a R2, eu teria d dt, aqui igual a R, né? d dt de x E elevado a menos RT igual a constante. Então, x E elevado a menos RT igual a constante mais constante vezes t mais 1d. E aí eu teria x de t igual a constante t E elevado a RT mais d E elevado a RT. De qualquer maneira, teria solução. O único problema é se eu tiver raízes complexas. Se eu tiver raízes complexas, bom, eu posso pensar na exponencial complexa. Mas o que significaria isso? Eu lembro até hoje, estava dando, isso antigamente era no cálculo 2, sabe? No século passado, começando a aula com um colega. E a gente pensando, pô, mas é a solução complexa, que porcaria é essa? Aí, de repente, ele pegou assim e pensou, não, mas você puxa a mola aqui e dá um peteleco. Aí o movimento... Entendeu? A gente tá estudando o oscilador harmônico, por isso que eu falo sempre de você puxar e dar o peteleco, porque você está forçando o cara a andar em linha reta quando ele está louco para ter uma perturbação. Se você puxar a mola e errar um pouquinho, ele vai fazer um movimento que já não é mais numa linha, vai ser num plano. Então, seria natural você dizer, desde o começo, dizer o seguinte, ó, não é x de t, z de t. E pensar, né, a sua trajetória no plano complexo. Com a vantagem é que no plano complexo você tem a multiplicação e você pode derivar. Então,
Aqui, se a gente quiser lidar com o caso de raízes complexas, que foi o que aconteceu no caso do oscilador harmônico, eu botei lá e quando eu fui fatorar tinha um I lá. Então, a ideia é dizer, não, peraí, o movimento não é em R, é em R2. Mas talvez funcione bem se eu fizer isso aqui pensando que em vez de ser em R2 é em C, que é o R2 com benefícios. O que significará a gente introduzir exponencial complexa e trabalhar no plano complexo. Aí a gente faz, fica relativamente simples você fazer o oscilador harmônico nesse caso. Está na nossa hora, né? Então, eu acho que eu vou tentar passar uma lista de problemas para a semana que vem, ou depois para estudar, porque a gente vai ter o seguinte, né? Nós temos 4 aulas depois. Então, vai ser rápido. Resolver o oscilador harmônico, chegar na solução e depois fazer a transição para o outro. De certa forma, é um exercício que vai envolver derivada, integral, números complexos e um pouquinho de álgebra linear também. Olha lá que você faz isso. Porque elipse e tal, já, o Zhukovsky vai participar também, participação especial vindo lá da Rússia, né? e fazer essa coisa. E eu até queria, em algum momento, dar uma revisada no teorema fundamental da álgebra e no teorema de Brouwer também, que tem a ver com o número de voltas ambicioso. Mas, então é isso.